Paula, deixa eu interromper aqui e fazer uma perguntinha sobre a questão das plataformas de redes digitais, mais no sentido de divulgar o trabalho e divulgar os artistas. Existe algum tipo de pré-lançamento ou alguma indicação do que um artista independente pode fazer no Insta dele, vou chutar, tá? Eita, no Insta, no Twitter, no Face, no TikTok, no, sei lá, LinkedIn é uma plataforma que eles devem considerar. Existem, assim, melhores práticas para isso no horizonte dos artistas independentes? Olha, existe. Eu acho que você começar, eu acho que a chave do que você tem que fazer é começar realmente um aquecimento, né? Que é você pensar assim, começar essa divulgação e trazer o público para próximo para se interessar. Então, existem ferramentas que você pode tentar trazer para o seu lado de pré-lançamento, no sentido de tentar negociar um pré-save com alguma plataforma, né? Porque isso já gera assim, um conteúdo ali nas suas redes sociais. O pré-save, ele nada mais é do que você começar a estimular as pessoas a salvarem a sua música alguns dias antes do lançamento, porque isso já vai automaticamente para uma playlist delas dentro da plataforma. Então, no dia que lança, a sua música já está ali dentro daquela playlist, a pessoa já vai lá escutar. Então, existem sim algumas ferramentas que você pode usar dentro de todas essa comunicação. Pensar já no conteúdo que você quer, por exemplo, no TikTok, pensar num conteúdo. O mais importante, eu acho que quando você vai lançar algo, você já pensar num conteúdo meio que completo para cada plataforma, porque cada plataforma tem a sua linguagem. A gente até conversou isso um pouquinho na live passada, né? Cada plataforma ela tem a sua linguagem, então você entender a linguagem de cada uma dessas plataformas e saber o tipo de conteúdo que você vai disponibilizar durante esse aquecimento é muito mais fácil depois de você direcionar o público para escutar a sua plataforma a sua música nas plataformas, né? E aí também entender onde é que está seu público, porque se o seu público está praticamente todo mundo que escuta você está no Spotify, então não adianta você fazer um trabalho 100% voltado para uma outra plataforma onde o seu público não está ali, porque você vai encontrar uma dificuldade maior. Então, é sempre ver onde é que está seu público. Hoje em dia, olhar números, você acompanhar todos esses dados que as plataformas hoje estão disponibilizando, com o Spotify for Artists, né, um chart metric, você acompanhar os dados para entender onde é que está seu público, eu acho que é o grande diferencial para você começar uma comunicação. E aí, assim, dá um ar também à criatividade, de que forma você pode estimular o seu público a começar a participar desse aquecimento até o dia do seu lançamento, seja soltando algumas coisas especiais. Assim, hoje em dia é simples a gente tentar soltar conteúdos exclusivos, no sentido de, tipo, traz um trecho da música para quem ali acessar ou fizer um pre-save da sua música na plataforma, né? Então, assim, existem muitas estratégias criativas que a gente pode usar e, às vezes, a gente já demanda no material mesmo que a gente já tem pronto para o lançamento. É muito mais uma questão de buscar na criatividade e direcionar o conteúdo para a plataforma certa para a gente conseguir um aquecimento que vai realmente resultar numa curiosidade para no dia do lançamento você já ter ali todo mundo na expectativa ouvindo a sua música. Perfeito. Vocês têm perguntas, meninos? Gabi. Senão, se você não tiver, eu tenho uma engatada. Qualquer coisa tem aqui. Não, vai lá você. E depois do lançamento? Que eu vejo muita gente falando, especialmente, enfim, pessoas que trabalham com redes sociais falando, um artista tem que postar 377 vezes por dia, pelo menos, senão o algoritmo do Instagram não vai ajudar ele. Então, depois que a gente já tem uma coisa lançada, essas reativações e te manter na cabeça das pessoas, que tipo de conteúdo que é interessante o artista e que tipo de frequência interessante o artista aparecer nas redes sociais? Sempre. Sempre. Mas é aquilo também. A gente tem que pensar qual a rede social que a gente está falando. É um TikTok? TikTok, realmente,
é conteúdo diário, porque é aquela questão do algoritmo. Quanto mais conteúdo você consegue entregar, mais o algoritmo trabalha a seu favor. Mas não é um conteúdo qualquer, é aquilo que você tem que entender o que você está... o que você tem ali para oferecer na plataforma que realmente vai engajar aquele público que você está conversando. Então, vou começar, por exemplo, um challenge diferente, criativo, que não seja uma dança, a minha música fala sobre pintar um arco-íris. Putz, vou aqui começar a pintar um arco-íris na parede, fazer uma proposta, pinte um arco-íris na sua casa para, sei lá, deixar a quarentena mais feliz. Então, você inicia um challenge ali e automaticamente as pessoas começam a participar e às vezes é uma coisa assim tão fácil, tão simples de replicar, que você vê que o negócio vai tomando uma proporção até muito maior de uma ideia tão pequena que está super relativa à sua música e você consegue meio que direcionar e gerar mais, assim, o uso da sua música naquela plataforma também, tá? Uma ideia bem maluca, assim, bem aleatória, mas só para vocês entenderem, assim, a questão de conteúdo um pouquinho para cada plataforma. Mas a gente sempre cai naquela questão de você realmente entender o que o seu público espera de você, né? Tipo, é interessante para o seu público ver o processo criativo, então começa a soltar algumas imagens do processo de gravação da música, começa a soltar curiosidades, pensa em conteúdo do tipo, explicando o processo de composição da música, o processo de gravação da música, traz o pessoal que trabalhou junto com você na música, né? Por exemplo, o Gabi agora vai lançar, traz você, Pedro, para falar um pouquinho sobre como foi esse processo de produção do material e transforma isso numa mini websérie ali, num conteúdo para no Instagram TV. Então, é muito entender o que o público está querendo conhecer do artista, né? E aí você também achar um outro caminho além daquele do lado artístico mesmo, do lado só do cantor, da música, assim, o que você tem mais para trazer para o seu público que você acha que vai ser interessante deles conhecerem. Então, às vezes, um hobby diferente, eu sou surfista, ou eu gosto de cozinhar, então, às vezes, você começar a engajar as pessoas por outro lado, por outros conteúdos também, acaba te aproximando do teu público, e as pessoas vão querendo saber cada vez mais isso, quer queira, quer não, isso incentiva as pessoas a buscarem cada vez mais a música, a gostar mais, se sentir parte daquele processo ali de criação do artista. Então, você saber engajar o público que você está falando é muito importante. E saber qual é o tipo de conteúdo para cada plataforma também. Então, assim, depende muito de todo o processo de construção do seu trabalho. Uma coisa que eu sempre pensei quando eu pegava uma música, ouvia a música a primeira vez, que alguém falava assim, Paulo, a gente vai precisar fazer uma campanha, isso já trabalhando aqui do lado, né, do marketing, com alguns artistas mais independentes. Paulo, a gente vai lançar a música tal, a gente precisa pensar numa campanha, como é que a gente vai lançar? Então, eu já pensava desde o dia que eu escutava a música, assim, bom, a música está relacionada exatamente com o quê? O que a música está querendo trazer? Qual é o sentimento que essa música quer despertar nas pessoas que estão escutando? E daí montar todo um processo de conteúdo e ativações que fossem muito bem relacionadas, né? Se fosse uma música, por exemplo, eu trabalhei com um grupo que a música dele era super tranquilona, meio praieira e tudo mais. Então, assim, tipo, vamos criar esse universo, toda essa questão próxima ali das pessoas que curtem ir pra praia, que curtem surfar. Então, você já começa a bolar o seu conteúdo que é relacionado ao público e à música que está escutando, né? Então, é uma criação meio que um storytelling mesmo, né? Você começar a entender o que você quer colocar no seu conteúdo, entender o que você quer colocar a música e contar a sua história, contar a história dessa música e relacionar com o público que você está conversando ali diariamente. Muito legal ouvir isso, Paulo, porque eu trabalho com marketing digital e a gente vê que, cara, muda o mercado, mas a história é sempre a mesma. As pessoas se relacionam com as pessoas, né? Não é com a marca, não é com o produto, não é com o serviço, é com a pessoa que está ali na frente. Eu acho que no caso do artista, mais ainda, né? Eu me lembro quando o Phil Pallen esteve aqui, que é um graduado da Full Sail University, que é especialista em branding, né? Em trazer essa coisa da marca e tal. Ele prestou uma consultoria para uma artista aqui no Brasil famosa.
E aí ela queria o feedback dele das redes sociais e tal, e ela estava sempre toda arrumada, toda estilosa, maquiada, e daí a pergunta dela para ele foi que ela queria que as pessoas enxergassem um pouco mais de quem ela era, e ela queria poder se relacionar melhor como pessoa, né? E aí eu lembro, eu tive a alegria de estar nessa reunião, que ele falou, cara, você não aparece desarrumada em nenhuma foto, você não aparece no seu componente ali, mulher, mãe, casada, sei lá, na tua vida pessoal, né? Ou cantando desarrumada um pouco, não precisa estar desarrumada, mas sem, né, aquela maquiagem, aquele cabelão, aquela roupa. Então, lógico que as pessoas não vão se relacionar, você precisa se mostrar mais, sei lá, cantando de pijama, dedilhando um violão, é isso que o público quer ver, né? E ele falou isso, e essa é uma história que eu escuto o tempo todo, falando de marca, falando de produto, falando de serviço, não é especificamente aquilo que você... É lógico que o teu valor está naquilo que você entrega, né? Mas a relação é feita de pessoa para pessoa, né? Não de pessoa para produto ou de pessoa para serviço. É uma relação de pessoas, e eu vejo muito que a gente tem que estar disposto a abrir um pouco, né? Cada um tem os seus limites do que quer abrir, mas mostrar quem a gente é de verdade, né? Porque daí a audiência vai se enxergar e estreitar esses vínculos, né? Sim, exatamente. Principalmente quando você fala, né, da relação entre fã e o artista, né? O fã, ele quer se sentir parte daquilo ali, ele quer fazer parte de todo esse universo. Então, é o que a gente sempre pensa quando a gente vai lançar uma música, de que forma a gente pode integrar e fazer com que aquilo seja uma história em que o fã esteja envolvido em todos os aspectos. Então, você pensa nessa construção de conteúdo, nessa história que você está contando, envolvendo todas essas pessoas, porque música é isso, é sentimento, é você se sentir parte, né, daquilo. Então, tanto que hoje a música, essa experiência de fã passou até para marcas, porque hoje as marcas já não falam mais como, né, meu cliente, meu fã. Então, tipo, até isso veio para um outro universo dentro do marketing, da publicidade também, e de trazer esse relacionamento justamente porque é um relacionamento muito leal. O fã, quando ele gosta muito, então ele quer participar, ele quer consumir tudo, ele quer entender do artista, ele quer entender a vida do artista, ele quer entender como foi que você chegou nessa música, para quem você escreveu essa letra, né? Por que essa letra? Fala de quem? É para uma namorada? É para sua mãe? É para seu irmão? O que passou na sua vida? Então, tipo, tem sempre uma história por trás de toda essa letra, de toda essa musicalidade, de toda essa produção. E eu acho que é muito importante você conseguir desenvolver essa história e trazer essa história, essa sua verdade para o seu público, porque quanto mais você consegue mostrar isso, mais você consegue engajar, mais você consegue fazer com que eles realmente se encontrem no conteúdo que você está colocando, né, na sua música, e aquilo começa a representar ele, né, e passa aquela história assim, nossa, essa é a música da minha vida, essa música fala da minha história, porque as pessoas começam a se relacionar com o que você está apresentando, com a música que você está ali lançando. Então, tem muito disso. A música é muito sentimento. Então, é sempre uma história que você tem que contar. Então, geralmente, quando a gente pensa no lançamento, não é só a música, não é só a qualidade, não é só o processo de gravação, é entender o que essa música quer dizer para você construir uma história desde o início. Aí sim, você pensa num challenge, aí você pensa como é que você vai promover essa música, como é que você vai divulgar essa música no Instagram. A música fala sobre, vamos brincar aqui, a música fala sobre o Dia das Mães. O artista pode muito bem chegar ali assim, gente, ó, vamos fazer um sorteio aqui no meu Instagram, Dia das Mães, quem curtir minha foto, quem comentar mais, ou quem fizer qualquer coisa assim, eu faço uma live exclusiva para você aqui pelo Instagram, para ir com a sua mãe no Dia das Mães. E aí, sabe, você consegue criar coisas assim que são simples e você não demanda, você só precisa abrir uma live com a pessoa ali, pega seu violão e canta, não precisa ser uma coisa mega produzida, e às vezes o fã se sente tão recompensado, tão escutado, tão ali, poxa, que bacana, uma coisa exclusiva para mim, que você já criou aquela conexão e ela vai ser eterna. Então, tudo que você lançar a partir de agora, esse fã vai querer escutar, vai querer conhecer, vai querer saber, sabe, vai querer comentar. Então, assim, é justamente como você engaja e como você fideliza esse relacionamento, você e seu fã. Você está falando e eu estou pensando, tem duas coisas que vieram assim para mim. Uma é ontem, não sei se vocês assistiram o Fantástico,
que apareceu no programa de velho, eu assisti. Apareceu a Anitta, que tá morando em Miami. A Anitta tá morando em Miami. Besta. Eu não sei, eu insisto toda segunda-feira em me colocar nessa tortura. Tirar o Pedro, o bom é que o poder aqui tá em mim. E aí eu não escuto música da Anitta, né? Não tá no meu repertório. Mas eu achei, foi tão legal porque eles fizeram essa coisa ela tá lá em Miami, e aí eles fizeram a projeção holográfica dela na projeção holográfica do que virou o palco do Fantástico, e ela tá lançando uma música lá, e ela contou a história de como a música, primeiro teve todo um discurso, acho que tem muito a ver com essa coisa do storytelling da música, né, que você tá trazendo pra gente. Primeiro ela fez questão de contar que ela só tá lá porque por causa da pandemia, ela não consegue ir e voltar, e ela quer levar o nome do Brasil para os Estados Unidos, então ela tá lá em nome, né, de levar a arte brasileira para lá. Aí ela conta quem são os produtores que ela contratou para fazerem a produção do lançamento dela, e daí ela conta que eles vieram com uma ideia de fazer uma releitura de Garota de Ipanema. E aí eu estava ouvindo, e aí ela conta que eles vieram com a batida de Garota de Ipanema, mas que eles queriam que ela contasse o que era o Rio de Janeiro para ela. E aí ela fez uma letra, uma música que tem um pouco da batida da Garota de Ipanema, mas é a garota, Girl from Rio, então é a garota do Rio, e daí ela conta a visão do Rio dela, de periferia e tal. E eu escutaria, e provavelmente eu já julgaria, putz, pegaram a batida do Garota de Ipanema, mas quando ela conta a história, você fala, olha que legal, tem um sentido, as pessoas já conhecem, as pessoas vão conseguir se relacionar, mas é uma outra história que ela está contando, não é aquele Rio, tem toda uma estética meio dos anos 50, 60 no clipe, de repente muda e ela está na periferia lá, no meio sei lá, parece um piscinão de Ramos ali, uma coisa que você não relaciona com a estética dos anos 50, 60, mas tem uma história, e eu parei para ouvir porque ela contou essa história, eu nunca pararia para ouvir, né? E a Anitta, né, assim, ela se ela precisa... Anitta é gênio. Então, não, e se ela precisa... Ela é empreendedora. Né, e foi o que todo mundo aqui, né, uma família de gente mais velha, assim, ninguém escuta, nem todo mundo falou, pô, essa menina é topetuda, né, essa menina sabe o que ela tá fazendo, e ela vai lá e ela conta a história e enaltece o Brasil, e ainda... Né, tô aqui, mas eu tô aqui porque eu quero trazer arte brasileira, e conta essa história, cara, faz toda a diferença para quem eu não ouviria, e eu ouvi, na hora que tocar no rádio, provavelmente eu não saberia que é dela, tocar no rádio, tocar no Spotify, ou no Deezer, ou no resto, onde for, eu vou saber que é dela, porque eu ouvi essa história, né, e aí tem um artista independente também, que a Paula estava falando, eu estava lembrando dele, que é o César, que o Pedro também faz produção para ele, que é graduado da Full Sail University, e o César tem uma música muito sensível, eu falo que é música, mas não é música, é uma performance, né, porque ele mistura performance com filosofia, com poesia, com uma busca de sons, assim, mas é uma música que você tem que estar muito antenado para ouvir, porque não é uma música para você ligar e cantar junto, ela traz muita coisa lá dentro. E toda vez que ele lança e eu escuto, eu fico ali no rasinho, e depois que eu converso com ele, ele me fala, não, isso aqui é sobre a pandemia, isso aqui é sobre como a relação que a gente está desenvolvendo com o nosso celular, agora na pandemia, e aí ele começa a contar os insights que ele teve quando ele fez o clipe, e aí você começa a relacionar, putz, é por isso que ele pega o celular o tempo todo no clipe, e a cena fica meio assim, que é essa coisa da gente... A cada 2 segundos não pode sair, estamos presos em casa, pega o celular, tem hora que você pega o celular para fazer uma coisa, você faz outra coisa, esquece o que você pegou, que você está com a cabeça, né? E aí aquela música dele, cada vez que eu converso com ele, por conta da natureza da música, da profundidade da mensagem que ele quer passar, cada vez que eu converso eu vejo outra nuance e eu escuto mais e eu vou mostrar para alguém, eu falo, olha que legal isso aqui, agora que eu entendi, né? E que tem também um pouco dessa história do que saiu do artista, né? Eu acho que esses insights, para quem está do lado de fora, te fazem sentir tão mais do lado de dentro, né? Do que só você ouvir e ficar com a sua impressão. Achei muito legal, Paula, muito, muito oportuno tudo isso que você trouxe. Isso traz até um exemplo de uma música que eu trabalhei ainda, né, na época que eu era label manager, que era uma música de um artista inglês que ele ia lançar a música no dia
mundial da saúde mental, e a música falava muito sobre isso, então era uma música que tinha uma letra muito delicada, vinha num momento onde as pessoas estão, né, fragilizadas, a gente estava no iniciozinho da pandemia, quando a música foi lançada, então, tipo, foi uma delicadeza pensar em como você poderia trabalhar sem você monetizar demais a divulgação de uma música que ela tinha uma mensagem muito mais bonita do que, de fato, você querer transformar aquilo ali num grande hit. Então, tem todo esse cuidado que você tem que pensar, né? Então, o que a gente fez? A gente amarrou a música de divulgação junto com várias ONGs que estavam fazendo atividades durante esse dia, né, mundial da saúde mental. A gente deu a música para que eles usassem, livre de qualquer tipo de pagamento, para que eles falassem sobre o momento, e a gente também usou várias pessoas que fazem aquelas mensagens motivacionais em Instagram, que você sempre vê ali esses perfis que tem essas mensagens motivacionais. Então a gente pegou a letra da música, a gente conversou com todas essas pessoas que fazem, a gente pediu para eles traduzirem a letra da música e sair, cada um postava um trecho da música, falando um pouquinho sobre, vindo trazendo essa mensagem. Então, assim, você tem que pensar até nessa delicadeza do que você está querendo colocar ali, porque nem toda música ela é uma música para você divulgar de uma forma assim tão massificada. Às vezes você precisa de uma delicadeza de como você vai comunicar aquele lançamento. E acabou que deu super certo, porque atingiu o público que a música estava direcionada, que era um público de pessoas que estavam realmente precisando de uma música para se sentirem mais motivadas, se sentirem mais felizes. A música teve um crescimento de streaming altíssimo aqui no Brasil. O artista não era conhecido no Brasil, então quando você amarra no sentido certo, a música ela acaba atingindo as pessoas certas também. Então tem toda essa delicadeza que você precisa pensar quando você vai contar a história e divulgar um novo trabalho.